Nós estamos em Romanos capítulo 15, então mais 2 capítulos estaremos encerrando a meditação, essa série de mensagens no livro de Romanos. Mais de 2 anos, quase 3 anos já meditando nessa carta. Deus permite, a gente vai terminar atualizando aqui as datas, dentro do mês de julho, possivelmente no último domingo de julho a gente encerra essas meditações aqui. E hoje estamos iniciando o capítulo 15. Eu queria convidar os irmãos para prestarem atenção na leitura agora do versículo 1 ao 13. Vou ler na Nova Almeida atualizada, na NA, que diz assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor. Todos vocês, gentios e todos os povos, o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança do poder do Espírito Santo. Amém. Irmãos, mais uma vez a gente vê aqui essa questão dos cristãos fracos e fortes, falando de novo sobre aqueles que são livres para comer e beber sem remorsos, ou enfim, pessoas que não têm crise com esses assuntos. E de alguma maneira é o capítulo 14, uma continuação do capítulo 15 aqui, agora no capítulo 15. É o mesmo assunto. Os versículos 1 e 2, presta atenção como ele fala agora mais uma vez sobre essa mesma temática que a gente viu no capítulo 14. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Agora veja o que Paulo já tinha falado no capítulo 14. Versículo 15. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Depois do versículo 19 do capítulo 14. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também a edificação mútua. E depois do versículo 21, ainda no Romanos 14. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Então aqui, irmãos, o ponto principal tem sido que, esteja disposto a abrir mão da sua liberdade, em questões que são comida, bebida, sobre dias, enfim, coisas menores. Se isso puder evitar alguém de ser destruído, porque é fraco no seu entendimento, na compreensão da vida em Cristo, mas se você puder abrir mão de algo para edificar a fé dessa pessoa, desse irmão em Cristo, ame, abra mão, ceda. Agora, aquilo
e não é essencial. Aquilo que, poxa, tá bem, né? Os irmãos palmeirenses abraçam os corintianos, né? Isso, né? Essa é na igreja rola isso, né? Então, não é brincadeira, é bagunça. Então, nisso daí, brinque. Precisa dividir a igreja. Agora, não estamos falando de assuntos essenciais. Ninguém está questionando o nascimento virginal de Jesus, questionando a encarnação de Cristo. Ninguém está negando que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, a ressurreição de Jesus dos mortos. Então, naquilo que não é essencial, se você isso, aquilo, vamos caminhando. Ó, Paulo diz de uma forma um pouquinho aqui no versículos 1 e 2 do capítulo 15, porque ele fala sobre não agradar a nós mesmos, mas não é interessante, ele fala, mas agradar ao próximo para o seu bem, para edificar a sua fé. Então, é isso. Não tem nada essencial da fé em jogo. Se for para edificar a fé desse teu irmão, ceda. Agora, não é interessante que há limites nisso. Porque em Gálatas capítulo 1, versículo 10, esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Por que aqui ele fala num tom um pouquinho mais duro? Porque em Gálatas tem questões cruciais do Evangelho, questões fundamentais, essenciais, que estão sendo ali questionadas, que estão sendo distorcidas. Então, dentro daquilo que é importante, essencial, crucial no Evangelho, quando está em jogo, não, Paulo se posiciona. Paulo não vai mudar o Evangelho para agradar a homens. Paulo não vai mudar o Evangelho por quê? Quando o Evangelho é mudado, as pessoas se destroem. Pode até ter verbalizar que é Evangelho, mas não é. Não é sobre palavras soltas, é sobre esse conteúdo. Por isso que não é sobre um prédio, uma placa evangélica naquele prédio, quer dizer que aquela igreja de púlpito e seus discípulos ali, entre aspas, estão vivendo o Evangelho. É mais sério. Então, se a gente puder agradar alguém por sua edificação, a gente faz. Mas se aquilo que está em jogo destrói, a gente não faz coisa alguma. Bom, veja bem, olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Quer dizer, muito claro que na vida cristã tem coisas que não é tudo agradável. Tem coisas dolorosas que virão ou que custarão um preço ali na jornada. Paulo é interessante que ele ainda diz para as igrejas ali, quando ele está escrevendo cartas, igrejas que estão sendo estabelecidas, olha o que ele diz em Atos 14, 22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Opa, é uma verdade, tem tribulação, irmão, na vida. Tem luta na vida, não tem ausência. Em Jesus a gente está numa bolha, né, de proteção, igual num jogo de videogame, que aí, determinado momento ali da fase da etapa, eu sou ruim de videogame porque meu último videogame foi Atari. Estou naquela geração do River Raid, sabe? Lembra do que era, né? Então era Pitfall, aquelas coisas, né? É o que eu sei da minha linguagem, né? Quanto mais tinha aquele Donkey Kong Jr., que aquele que se abria na mão com a bateria que comia em um dia, né? É o máximo, né? Mas eu sei que tem uns joguinhos que, dependendo da fase, você coloca uma proteção e vai, ganhando ponto, e nada te atinge, né? Desculpa, isso é um videogame, né? Tem gente que quer trazer a ideia do videogame para a vida em Cristo. Não vai dar muito certo. Porque na vida em Cristo, temos Cristo. Mas tem luto, como a nossa igreja está vivendo essa semana. Tem uma noite escura da alma. Tem choro, tem lágrima. Tem o Senhor presente nesse dia. Porque aqui o Senhor diz, tem tribulações, mas nos importa entrar no reino de Deus. Que nome você dá para essa tribulação? É UTI? É um resultado de um exame médico? É uma situação familiar grave? O que é essa tribulação? Mas no meio dessa tribulação, importa permanecer em Cristo. Porque importa entrar no reino de Deus. Senhor, é passando por isso? Muitas vezes é. Muitas vezes ele vem e fala, não,
passando por isso, mas eu vou com a minha misericórdia e graça te livrar um pouco disso. Mas o Senhor não nos conta tudo, né? Porque, de alguma maneira, tem que passar. Você já percebeu que nesse mundo, a gente entra nele pelas dores de parto e sai dele com as dores do luto, da morte. Tem dor no final. Entra com dor e sai com dor. É uma jornada, é uma caminhada. Estamos caminhando, mas aqueles que estão em Cristo vão entrar nesse reino de Deus por completo. Já estamos nele, em parte, mas ainda com muita luta, com muitas dores, que terão um fim no tempo certo. Mas olha que interessante, porque Paulo também vai dizer em Romanos, capítulo 5, versículo 3, um texto que a gente já leu aqui em algum momento, e ele diz assim: mas também nos gloriamos, algumas versões vai dizer, nos alegramos nas tribulações. Irmãos, não é que a gente se alegre e faz uma festa no meio de uma visita hospitalar, né, no dia de um caos. Mas essa alegria é porque a alegria é uma pessoa, é Jesus. Ele é uma nossa satisfação. Há uma paz que vem do Senhor, porque o Senhor habita nossas vidas pelo seu Espírito Santo, e no meio de confusões de emoção da montanha-russa que é a vida, a paz do Senhor transborda, manifesta, prevalece, há consolo, há conforto, mas você tem que estar olhando para Cristo. Você tem que estar olhando com Jesus, passando com Ele, permanecendo nele, porque a gente se alegra ou louva no meio dessa tribulação, porque estamos a caminho do reino de Deus. A tribulação não é um fim em si mesma, mas vamos passar por isso. Vamos ter vitória em meio a isso tudo. Por isso que em Salmo, o salmista vai dizer no Salmo 100, versículo 2, sirvam ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva tudo que você faz. Que a alegria do Senhor seja presente. E que alegria é isso? Só quem tem Cristo sabe o que é. Só quem está em Cristo sabe e é sustentável. Aqui. Olha o que Paulo vai dizer ainda no texto de hoje, de Romanos 15, versículos 6 e 7. Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. E aí temos aqui o objetivo de Paulo nesse texto todo: demonstrar a glória de Deus. Esse é o propósito de Paulo e é o propósito que ele quer mostrar na nossa vida em Cristo até o dia de Cristo. Demonstrar a glória de Deus. Esse é o objetivo final do apóstolo Paulo, mas acima de tudo é o objetivo final de Cristo em nossas vidas, demonstrar a glória de Deus. Demonstrar que o nosso Deus é belo, a beleza de Deus, a sua grandeza. É a gente poder crer que toda a criação, mesmo caída, mas toda a criação ainda, e até Paulo vai usar aquela expressão, que ela geme, aguardando um dia da sua restauração também, que virá. Mas toda a criação, toda a redenção, toda a igreja do Senhor, toda a sociedade hoje que está aí, mundo afora, cultura, existem. E existe para demonstrar a glória de Deus, a grandeza do Senhor. Por quê? Porque o Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo fala, todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Em tudo o Senhor está. Tudo está. Estamos aqui num culto, numa celebração pública de adoração, igreja reunida, para a glória de Deus. A gente vai ter uma ação social, mobilizar a igreja para isso, para aquilo. Irmãos, é para a glória de Deus. Você pensa que está fazendo algo para, enfim, como descrever, às vezes ser bem visto aqui no nosso meio, trazer uma doação, empolgado para fazer o bem a uma pessoa. Lógico que a gente quer fazer o bem ao próximo. Glória a Deus. Não é em vão. A gente vai evangelizar para a glória de Deus.
a gente tem uma reunião da igreja para acertar detalhes de um prédio, de uma estrutura, para a glória de Deus. Tudo. Você amanhã está indo para o trabalho, aliás, não amanhã, mas hoje, termina esse culto, onde você for, é para a glória de Deus. Inicie essa semana de trabalho para a glória de Deus, de estudo, de vida, tudo para a glória de Deus. Tudo. Agora, irmãos, Paulo está orando aqui por esses irmãos aqui em Roma, porque no meio de tudo isso é para a glória de Deus. Precisamos orar para que isso aconteça aqui. Precisamos orar que, para a glória de Deus, a nossa igreja, que a gente está querendo celebrar e agradecer a Deus por 14 anos que o Senhor permitiu dessa igreja surgir e está aqui ainda servindo, e que Ele, assim, permita continuar para a próxima geração, para a glória de Deus. Mas ore. Essa manga aí. É para a glória de Deus, mas, se cuide. Para a glória de Deus. Coloca seu joelho em ação para a glória de Deus, porque não é à toa, não é sem fazer nada. E aí a gente precisa orar, porque quando a gente está compartilhando algumas coisas da nossa igreja, sonhando agora, para a glória de Deus, mas ore. Não apenas escute um aviso, não apenas, estou aqui, cafezinho gostoso, embora a vida não tem conexão, não tem cheiro de reino, mas é sobre o reino de Deus, é sobre a glória de Deus. E é isso que importa, irmãos, que as nossas crianças que estão lá no Kids agora, ouvindo da palavra de Deus, porque é por isso que elas estão lá. Não é porque elas fazem barulho no meio da pregação ou na ordem do culto. Elas estão lá porque é para a glória de Deus. Elas se amem, que elas brinquem, que elas rabisquem lá os negocinhos do aprendizado de hoje, na proporção que elas conseguem absorver, para a glória de Deus. Adolescentes, reunião de sexta-feira, moçada aqui, o pai e a mãe agora se viram lá para mandar um salgado, um doce aí no ajuntamento deles, tem conversa, tem risada, tem música, tem um estudo, vai ter acampamento para a glória de Deus. No meio de tudo isso, que entenda, juventude, que a gente está tentando trabalhar, promover no nosso meio, que o Senhor traga outros jovens, vida. Então, para a glória de Deus, casais, adultos, solteiros, viúvos, separados, idosos, está caminhando para o Senhor, para a glória de Deus. E é isso que a gente está fazendo, irmãos, para amar a glória de Deus. E a gente tem que lembrar que a nossa cultura atual é tudo para tirar a glória de Deus. A contramão da cultura deste mundo vai justamente querendo falar que essa coisa da religião é superficial. Isso é para outros tempos, é uma coisa passada, é uma coisa que importa você ser feliz, importa você dar certo, importa isso. Mas não, a gente está aqui na contramão falando, não, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é eterno, Tua é a glória, hoje e sempre, e para sempre, e para sempre. E é nisso que eu quero aprender a me alegrar e ter um coração satisfeito na glória do Senhor. E isso vai na contramão do que nos é oferecido nos comerciais, desse mundo da satisfação instantânea, do prazer maluco, tanto da sexualidade distorcida, achar que é nas drogas, é no vício, é nisso, numa distorção de onde encontrar alegria. Mas o que a gente vê na palavra é no Senhor. É no Senhor. E para isso, irmãos, precisa clamar a Deus. E não é também, sim, eu oro e trabalho, eu oro e arregaço as mangas, mas eu oro. Faço, eu oro. Então, você clama a Deus, porque Paulo vai orar sobre isso ali em Efésios capítulo 1, versículo 17, quando ele vai falar que a gente precisa buscar esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Tem que vir do Senhor isso. Porque senão a gente passava numa farmácia e comprava, vê uma dose aí de alegria. Né? Tem gente que vai nisso também, mas não é isso. Né? Não é pílula, não é sobre um jeitinho, não, é o Senhor, na sua graça e misericórdia. Como a gente precisa conhecer a Deus, experimentar da sua glória.
da satisfação que é estar na presença do Senhor, irmãos. Então não é sobre programa da igreja, não é sobre curso. E a pergunta de Paulo que está fazendo nesse texto aí, mas e como é que a gente vive isso? Também vamos para a prática um pouco, como é que esse negócio acontece? Como é que a gente se torna esse tipo de pessoa? E aí Paulo vai falar, olha, essa pessoa que não busca agradar a si mesmo, mas ela está buscando negar a si mesmo em prol da edificação do seu irmão na fé, do outro, que nega a si mesmo. Mas aí ele vai falar de outra maneira, porque ele começa chamando a nossa atenção justamente. Como é que você vive isso? Olhando para Cristo. Olhe para Cristo. Não tira seu olhar de Jesus, porque é para Ele que a gente olha. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê os nossos irmãos do lado, porque é também para olhar para onde Deus coloca vida e amar como Cristo amou. E ser como Cristo foi e é. Mas o alvo é Jesus, o exemplo é Jesus. Olha para Ele, é o versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Olhe para Cristo. Olha para a maneira como Jesus, na cruz, carregou o seu pecado. Ele se colocou no nosso lugar. Ele deu a sua vida. Ele se entregou por nós. Ele nos substituiu. Demais essa verdade, irmãos. Quando essa verdade nos toma, olha que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Que é porque é assim que a gente muda. Contemplando a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Então olhe para Cristo. Olha para Jesus, porque a sua vida só vai transformar conforme os teus olhos estiverem nele. É por isso que Paulo também vai dizer, aqui em segundo lugar, que a maneira de olhar para Cristo é olhar para as Escrituras, é olhar para a sua palavra, porque é na palavra que a gente vê Cristo revelado. Paulo vai dizer no versículo 3, aliás, no versículo 3, ele cita o Salmo 69, versículo 9, e aí daí que ele vai responder no versículo 4, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Você quer ver Jesus? Você vê Jesus naquilo que é revelado, naquilo que você leu hoje nos textos aqui compartilhados, naquilo que você está lendo na sua leitura diária da palavra de Deus, naquilo que, se você está acompanhando a igreja, dos textos que a gente está lendo de Salmos, desde 1º de janeiro, e vamos até dia 31 de janeiro, é Bíblia. Palavra de Deus para você começar o teu dia, ou terminar o teu dia, ou em algum momento do seu dia, ir à palavra de Deus e ler nas Escrituras e olhar para Jesus. Pode ser a leitura breve, eu oro a Deus que você aprenda a distribuir isso durante o seu tempo, o seu dia, começar e terminar, pelo menos, porque o Senhor vai te conduzir no dia nas suas questões. Você trabalha, você tem que ali, né, colocar a tua mente ali para trabalhar, para prestar contas, para desenvolver um projeto, está estudando, tem os desafios da escola, mas é com o Senhor, conectado no Senhor. Comece o seu dia no Senhor, termina seu dia no Senhor e permanece nisso. Por quê? Porque esse ser transformado de glória em glória, sempre com o olhar fixo em Jesus. Nós temos um olhar fixo em Jesus quando a gente tem um olhar fixo na sua palavra, para a glória dele. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A imagem de Jesus vem por meio de conhecer sua palavra, onde ele se revela, nos evangelhos, na maneira como o Novo Testamento fala sobre Jesus e como o Velho Testamento também aponta para Jesus. Fica nisso, fica na palavra de Deus. Em terceiro lugar, Paulo vai destacar aqui que o que há nas Escrituras que é tão útil, que é tão bom, que é o que faz a gente se tornar em servos que abrem mão para a edificação de outras pessoas, é o poder da palavra do Senhor produzir em nós perseverança. Você quer perseverar? Perseverar não é um curso de 5 pontos.
não é sobre ler livro de autoajuda, que eu não tenho nenhuma crítica, desde que você saiba fazer a leitura disso e saber estar no Senhor em primeiro lugar. Como a gente pode aprender a acordar mais cedo, como a gente pode aprender sobre rotina, sobre procrastinação, como você pode ler livros que te ajudam a se organizar melhor. Está em moda essas coisas e tem um lado disso que é bom. Puxa, quanta sabedoria hoje para a gente aplicar na vida, sobre educação financeira, sobre princípios de educação, sobre como ler e reter aquilo que foi lido. Irmãos, leia, desenvolva tudo, mas espera aí. É a palavra de Deus. Começa por ela. Isso tudo aí que vira um segundo passo, um segundo complemento. Precisa abrir mão de sabedoria que o próprio Senhor vai nos dando tantas fontes, mas espera aí. Espera aí, a palavra de Deus é que no final que vai produzir vida, encorajamento, fé, perseverança, é a palavra de Deus. É o mesmo versículo 4 que a gente está lendo agora. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É por perseverança, por encorajamento. E é isso que vai produzir esperança nessa vida. E o que o mundo precisa, irmãos? Nos dias de hoje, quem não está em Cristo, e muitos irmãos que não estão firmes na palavra, que vem uma luta, vem uma tempestade, vem um sopro muito gigante, e aí, né? Por quê? Porque está edificado de uma maneira errada. Quando está edificado na palavra de Deus, na vida em Cristo Jesus, a tempestade ela vem. Firme, forte para você passar por isso, por essa circunstância. Por quê? Porque a paciência, a consolação vai produzir lá na frente esperança. E isso vem pela palavra de Deus, irmãos. É beabá em Cristo. É beabá, introdução, discipulado, pelas Escrituras, é por ler a palavra do Senhor, é para ficar nela, perseverar nela. E muitas vezes, quando a nossa vida não tem sinal de perseverança, presta atenção nisso, irmãos, é porque nossa relação com a palavra de Deus tem tido uma mecânica errada. Porque eu posso ter uma mecânica da carne. Eu estou lendo porque eu estou cumprindo um plano de leitura bíblica que eu tenho, que me ajuda, mas não é sobre completar plano de leitura bíblica. É sobre ticar o texto que eu li hoje. É sobre ir à palavra de Deus. Fica nela. Quando eu falo ficar nela, é isso. É que nem hoje. O pastor Marco demonstrou aqui um texto pequeno, Salmos, que nos ensina a orar. E nos ensina a orar justamente para a gente não ter aquela oração de repetição. Repetindo, 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 e é oca, é vazia. Então a gente pode ter a espontaneidade da nossa oração, lógico. Abra teu coração diante do Senhor. Mas presta atenção como a nossa cabeça... Gente, eu tenho falado aqui, a gente tem o nosso encontro mensal de oração na igreja, e temos a nossa dinâmica com os pequenos grupos, para ali temos também nosso tempo de comunhão, orar, temos os ministérios aqui da igreja, que as pessoas são conectadas para ter vida, relacionamento, também crescer, não apenas fazendo, servindo, mas por fazer, servir, estar presente, tem conexão, tem comunhão, tem vida, tem ali, né, um andar com Jesus e com os outros, porque é isso que é a vida em Cristo na igreja. Mas, espera aí, para produzir perseverança, é aprender aí a palavra de Deus. E aí a gente pede às vezes para os irmãos orarem, e aí não é para apontar o dedo para ninguém, por favor, porque é um lugar também que a gente aprende. A gente erra, e aprende, e prossegue, e ajusta. Mas presta atenção, fala aqui, os irmãos que vêm na reunião de oração sabem disso. Eu falo, irmãos, a gente só vai orar agora para dar glória a Deus. Passa de 15 segundos. Passa 45 segundos e já pede alguma coisa. Porque muda a oração, porque não consegue concentrar a mente para dar glória a Deus. Pessoa, irmãos, por favor, não é para criticar ninguém, nem para ficar repetindo isso, mas a gente está falando de uma forma de, estamos meditando na palavra, ensinando e aprendendo. Que nem se eu fico falando, paizinho, isso, aquilo, e toda hora. Não é cacuete. Sobre repetir, amém, 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 glória, 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 Senhor, Senhor, Senhor. Não é sobre isso. É sobre a gente ser raso, pobre em palavras para expressar a grandeza do Senhor que está revelada. Irmão, se a gente tem uma fonte inesgotável
para se referir a Deus é porque Ele é inesgotável na sua grandeza. Irmãos, a gente pode ficar aqui em silêncio diante do Senhor, contemplando o Senhor, e não é sobre cair no sono. Até porque a gente tem no Getsemane, os discípulos dormiram. Então imagina na minha pregação. Pode acontecer. Né? Se alguém dormiu, caiu, morreu. Né? Mas foi ressuscitado com a pregação de Paulo. Então imagina com a gente aqui na nossa limitação. O problema é que se você cair da janela, ai, vai ter que ter gente aqui com muita fé para você voltar, né? Porque ali era Paulo orando, né? Então presta atenção. Então não é sobre isso, sobre alguém não aguentar ficar no culto aqui meia hora e a cabeça está fraca, mas é isso mesmo. Às vezes a gente vê aqui no movimento, começa a pregação, eu sei que tem um irmãozinho das 11h05 que tem que pegar água aqui no corredor, outro das 11h15 que tem que ir no banheiro. Tem gente que tem problema físico que tem que fazer isso. Presta atenção, consegue ter meia hora de atenção à palavra de Deus e na glória de Deus. O mundo que a gente está, eu sei que a gente está no mundo digital, estou com um tablet aqui. Esse negócio tem que, não é ele que me domina, tem que ser um recurso para ser bênção, para acrescentar. Quando a igreja está reunida com a palavra de Deus, a glória de Deus é infinita. Falar sobre Deus é demais. Sabe o que falta? Falta você arregaçar as mangas, meu amigo. Eu não estou falando agora de idade, se é adolescente ou se é idoso. Estou falando, falta... Opa, eu preciso crescer nesse negócio. Preciso ter uma não conformidade santa. Se conformar com algumas coisas. Falar, Senhor, chegou a hora de dar um passo a mais. E sair dessa parte de gibi gospel. Tem uma literatura muito rasa, tá? Sabe? Mas que tem o seu momento, às vezes, de aprender. Lógico que tem que aprender sobre o evangelho ali, início, isso. Por favor, sem desprezar as etapas. Está na hora, às vezes, de... Peraí, eu quero aprender sobre os atributos de Deus. Então, você não precisa ficar esperando um curso na igreja. Desde hoje, está um clique. Você se dedicar, focar nos atributos de Deus. Eu estou feliz que as mulheres estão fazendo isso nesse ano. Você percebeu, não? Cada hora que tem um tema aqui, cada mês, é algo de um atributo do Senhor para focar. E aí, no tempo delas, aprende, edifica e avança. Prossegue, continua. Não despreze. Agora, enriqueça a sua vida, a grandeza do Senhor. Porque tudo o que foi escrito para a glória de Deus. Porque é isso que vai produzir perseverança. Irmãos, toda essa batalha na mente dos nossos dias é porque a gente está num sistema maligno e temos mentes fracas nos dias de hoje. Tanto na forma da educação, na forma da cultura e no meio da nossa igreja evangélica. A gente tem uma espiral que é uma cilada e não está produzindo mentes fortes na palavra de Deus. Eu não estou falando sobre ser PhD, fazer curso difícil, eu estou falando sobre perseverança. E a perseverança começa com um básico, sobre a palavra de Deus na vida diária. E essa palavra de Deus na vida diária não é sobre diácono, sobre professor da escola bíblica, sobre isso, aquilo, outro. É sobre quem é discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus, vai à sua palavra. Por quê? Porque eu quero mais da glória do Senhor. E eu vou na glória do Senhor, estou num culto público, eu aprendo, mas eu tenho que ir para a palavra depois. Eu tenho que continuar. Romanos capítulo 15. Para muitos aqui não caiu a ideia de que temos já quase 3 anos e você não leu a carta de Paulo aos Romanos. Né? Acorda para a vida. Perseverança está à porta. Você precisa ir na direção daquilo que é revelado nas Escrituras do Senhor. É por isso que, em quarto lugar aqui, quer aprender a ouvir a voz de Deus, perseverar, ser encorajado, Paulo vai dizer aqui ainda um pouquinho mais sobre como é que a gente tem um amor que é abnegado, um amor que se doa pelo outro, que é sacrificial. Só se você tiver esperança no teu coração. Uma pessoa sem esperança, ela não tem o que dar. É que nem sempre com uma rodinha de amargurados.
Vai tomar café com 5 amigos que está todo mundo frustrado, todo mundo desempregado, está todo mundo com casamento quebrado, está todo mundo devendo, está todo mundo sem igreja. Qual que é o assunto? É fé? É esperança? Amor de Deus? Não, porque se sentou na roda ali, terrível, lamento, triste. Mas você precisa sentar, peraí, eu estou talvez mal, eu estou numa situação difícil, mas quero me rodear de gente com fé. Que transborda esperança, que transborda a palavra de Deus. E é isso que Paulo está falando, de novo. É o mesmo versículo 4. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É a ideia de como Jesus venceu. Como é que Jesus vence ali? A cruz e tudo que estava ali entre o Getsemane e o Gólgota. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Que diz que foi o poder da esperança, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O maior exemplo é olhar para Jesus. É o que Paulo vai dizer depois em Colossenses 1, 4 e 5, quando ele fala assim: ouvimos do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Uma mente atribulada, uma mente, está para baixo, está pessimista, está deprimido, está amargurado, está chateado, está murmurador. É uma mente, cadê a esperança? Cadê a esperança? Está ausente. A esperança volta. Poder do Espírito Santo, por meio da sua palavra, e no revestir do poder de Deus. Conectado, irmãos. Não é falando, eu estou sem esperança, então eu fico ausente da igreja até o final do ano. Enquanto a esperança não renovar na minha vida, eu não venho mais em culto nenhum. Não vou em igreja alguma. Terrível. Você tira. Estava carregando na tomada ali, você de repente tira, a bateria estava só com 30% e acha que vai ter gás para terminar o ciclo. Não vai. Não vai, porque interrompeu justamente aquilo que não precisava ser interrompido. Por quê? Porque há tribulação. Por quê? Porque há luta. Mas por quê? Mas há esperança. A esperança onde o povo de Deus está reunido. A esperança onde a palavra de Deus é compartilhada e pregada. A esperança porque o Espírito Santo de Deus habita a sua vida. Se você está em Cristo Jesus. E você precisa de esperança hoje, eu também. Esse mundo precisa de esperança hoje. E é isso que a gente tem para falar pelo Evangelho. E o poder de Deus, a salvação em Cristo Jesus, é Romanos, né? Capítulo 1. A salvação é o poder de Deus em Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Estou agora travando aqui na lembrança do versículo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho, esperança. Cuide da vida. Cuide. Vá ver um médico, vá conversar, vá prosseguir na vida. Vida. Poder do Espírito Santo. E vamos terminar. Porque por último aqui, Paulo está falando, muito conteúdo, muita coisa, mas ele está falando aqui toda hora sobre temos que orar. É pela oração. Versículos 5 e 6, ele diz assim: ora, o Deus da paciência, o ora aqui não é verbo, tá, gente? Por favor, né? O ora, porque já vi cada mensagem em cima disso, né? Ora, então vamos orar, né? Não. Leia com atenção e cuidado, né? Aula de língua portuguesa. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Paulo aqui está reconhecendo, olha, estou escrevendo, é uma mensagem, é pesado, é profundo, mas saiba que é Deus que precisa fazer. Só Deus agindo. Mas você se coloca na posição de Senhor, age na minha vida. Se humilha diante do Senhor. Senhor, se não for o Senhor que possa agir nessa situação, nada será feito. Senhor, eu venho aos teus pés porque
Só o Senhor tem uma palavra para essa situação que eu estou passando, para a minha vida. Então, aquele que está em Cristo, olha para Cristo. Aquele que está em Cristo se inclina diante dele, seu coração se inclina para olhar para Cristo, para olhar para a sua glória, medita na sua palavra, fica nela, permanece nela. É João 15, permaneça. A videira é o Senhor. A videira é o Senhor, permaneça na videira. Não é você que dá o fruto, fica no Senhor, que os frutos virão. É Ele que vai dar. E essa perseverança, esse encorajamento, esse é o caminho do Senhor. Ficar e não ausente, é permanecer na sua palavra. E aí, versículo 13, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, fé que vocês têm. Tem fé, meu irmão? E fé também é dom de Deus. Você pode clamar, Senhor, ou a fé diminuiu, eu não estou localizando, mas o Senhor tem misericórdia de mim. Aumenta a minha fé. Você pode orar dessa maneira, porque a fé que vocês têm para que sejam ricos de esperança, poder. Essa é a palavra para hoje. Sua vida está sem esperança, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é a fonte dessa esperança. Fica firme. Temos aí um texto, Romanos 14, 15, que entra na nossa vida, entra nas questões dos nossos relacionamentos, mas é interessante, sempre dependendo do Senhor. É Ele que tem que agir, é Ele que tem que fazer, e nós precisamos orar. Quero te convidar a ficar em pé, terminarmos esse momento em oração. Por quê? Porque a tua vida, ela só vai andar se você caminhar com o Senhor. Uma vida de oração. Irmãos, de uma vida de oração, não estou entrando aqui no mérito agora de querer citar Charles Spurgeon e outros pregadores que oravam assim, assado, não. Estou falando com o Rony, que está aqui na minha frente, começando uma vida em Cristo aí, há pouco tempo, mas está firme aqui no Senhor. Nelson, que se batizou agora, a gente celebra a vida dele. Olho para o William, que está aqui perseverando na fé, e é alegria para o nosso coração. Olha o prazer. Olha para os meus pais que estão lá no fundo, Ana Paula e o Carlos que retornaram à igreja também depois de uma luta aí com saúde. Olha para o nosso querido Maurício, que nos abençoou nessa semana e tem uma luta familiar lá de saúde também em casa. E o que faz? Olha para Cristo. Fica na palavra de Deus, na comunhão da igreja do Senhor, porque a perseverança vai vir daí. Não é passe de mágica, não é de qualquer jeito. Você sabe das lutas, das suas situações. Senhor, Deus da esperança, encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Pai, e assim nós oramos, terminando essa meditação. Por isso que Paulo escreveu aqui essa oração. Olhamos para o Senhor, Pai, cremos que o Senhor, do Senhor vem a esperança. E essa esperança que o Senhor possa nos encher, Pai, de uma alegria que esse mundo não tem nada para oferecer. De uma alegria que as circunstâncias do nosso entorno, Pai, estão tentando roubar. Mas que do Senhor vem essa alegria e paz. A fé que é um dom que o Senhor nos dá também. Ah, Senhor, que possamos experimentar a riqueza dessa esperança. E como a Tua palavra diz, no poder do Espírito Santo. Amém. Amém.